Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Como é que você está? Tudo certo, né? A gente sempre fala tudo bem dentro do possível, mas vamos mudar, né? Vamos falar tudo bem, mas nem tá tudo bem, mas vai melhorar, né, Silvestre? E a gente espera, né? Esperamos, né? Esperamos e lutamos para isso. Mas Silvestre, dentro desse nosso cenário, inclusive, a gente tem falado bastante aqui no espaço do DIEESE, no Jornal Brasil Atual, a respeito da falsa dicotomia que o governo, a equipe econômica, tentaram fazer durante a maior parte da pandemia entre vida, entre saúde e a própria economia. Falando aqui, a gente mostra, né, diversos dados evidenciando que isso não existe na prática. E uma nota técnica, um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, trouxe mais dados referentes a isso, Silvestre, mostrando que o Brasil, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde e também da Organização Internacional do Trabalho, a OMS e a OIT, ele registrou proporcionalmente mais mortes decorrentes da Covid-19 em 2020 do que 89,3% dos demais 178 países analisados pela OMS e também registrou queda no nível de ocupação mais intensa do que 84,1% dos demais 63 países analisados pela OIT. Então não teve nem economia, ou seja, o bem-estar da estabilidade do emprego, né, da possibilidade de trazer o sustento para casa, também não teve, na verdade, o zelo pela vida. Um fracasso duplo, Silvestre? Sim, aliás, essa falsa dicotomia entre vida e economia faz parte não apenas da narrativa do governo desde o início da pandemia em março do ano passado, né, Glauco? Mas a própria forma, a própria prática de enfrentar a questão da pandemia. É o que a gente vem assistindo ao longo desse 15 meses praticamente, né? Eu acho que os resultados desse trabalho aí do IPEA são bastante reveladores, né? E só confirma essa falsa dicotomia. Os dados revelam, tanto do ponto de vista da OMS, no que tange a pandemia, como a própria Organização Internacional do Trabalho, no que diz respeito ao mercado de trabalho, que os países onde tiveram mais zelos, onde aplicaram a ciência, onde fizeram o isolamento, ou seja, onde seguiram os protocolos, os resultados, tanto do ponto de vista das perdas de vidas humanas, como do ponto de vista do emprego, foram resultados bem melhores do que o Brasil, por exemplo, né? Então, isso é uma prova cabal que não existe essa dicotomia, ou seja, se você não tiver o cuidado, seguir os protocolos para enfrentar a pandemia, a economia não vai responder. Ela responde à medida que você tenha esses devidos cuidados com a saúde, no sentido de cumprir esses protocolos, né? Que são exatamente aqueles protocolos da própria OMS e, enfim, das instituições de saúde no país. E, inclusive, o próprio pesquisador do IPEA, aqui, o Marcus Heckscher, ele fez ali a comparação da Suécia com os países vizinhos, né, Noruega, Finlândia e Dinamarca, nessa questão do combate à Covid-19. A Suécia foi um país ali, inclusive, que muitos bolsonaristas usavam no ano passado como exemplo. Olha, a Suécia não fechou, não tomou medidas tão restritivas assim, em que pese, inclusive, o grau de mobilidade ali na Suécia, mesmo não tendo medidas, era muito menor do que o do Brasil, com alguns estados tomando medidas. Mas em relação aos países vizinhos, que têm um perfil demográfico e socioeconômico parecido, a Suécia acabou abrindo mais e também sofrendo duplamente os efeitos. Teve mais mortes também e a economia não conseguiu se manter, foi pior, teve um desempenho pior do que os demais. Então, são vários os exemplos no mundo que mostram, né, que não dá para cuidar de uma coisa sem cuidar da outra, Silvestre. Eu acho que o exemplo da Suécia e dos vizinhos, né, dos países nórdicos, é outro, quer dizer,
a Suécia, que resistiu, né, e que negou, e que não aplicou o isolamento social, os resultados foram muito piores do que o dos países vizinhos, como Finlândia, Dinamarca e assim por diante. E aí, isso que você lembrou, são países que têm perfil socioeconômico, né, muito parecido, e também do ponto de vista da sua demografia. Então isso é mais uma prova. E hoje, né, Glauco, nós temos, quer dizer, o Brasil tem cerca de 13% das mortes por Covid no mundo são no Brasil, né? Quando você e a nota do IPEA também faz esses recortes, quando você olha faz o recorte das mortes por Covid em termos das faixas etárias, isso também fica evidenciado, né? Nos países ricos, que em algum momento, quando você olha por faixa etária, o que acontece? Esses países têm uma população mais idosa do que o Brasil, né? Mas mesmo assim, o Brasil teve proporcionalmente muito mais gente que morreu nessas faixas etárias do que os próprios países desenvolvidos. Mesmo aqui no nosso continente latino-americano, a situação do Brasil está entre as piores, né, em relação à questão da pandemia. Quando a gente analisa, inclusive, a situação do Brasil em relação aos vizinhos, né, o Chile, por exemplo, já está com quase 40% da população totalmente imunizada, enquanto o Brasil, né, em relação às pessoas que tomaram 2 doses da vacina, não chegou ainda a 8%. Então, uma diferença muito grande, mas mesmo assim, no pleito eleitoral que tivemos no final de semana no Chile, por conta da pandemia, a votação foi dividida em 2 dias. Então você vê que existe uma preocupação ainda com as medidas de distanciamento social, com as medidas adequadas ali ao protocolo sanitário para tentar evitar a Covid, né? Não existe relaxamento nem com esse grau de cobertura vacinal bem mais extenso do que o Brasil, Silvestre. Então, esse é um outro dado, né? A questão da vacinação. A gente tem assistido, e você lembrou bem, né? Países como o Chile, que já tem um percentual da população vacinada muito maior do que o Brasil, e a gente assiste ainda no Brasil essa mesma narrativa, né? Negando a ciência. Aí eu acho que também, Glauco, tem uma expectativa, né? Eu acho que de todos os brasileiros, que é só para agregar esse dado, né, que está na ordem do dia aí, que é a questão da CPI, né? Há uma expectativa que a CPI possa, no seu relatório final, indicar efetivamente as omissões, as culpas, né, por parte dos integrantes do governo, né? E também tem dados, simulações mostrando que se você tivesse uma outra forma de enfrentamento, ou seja, se você não tivesse negado a ciência, né, se não tivesse sabotado a vacinação, ou seja, se antecipar lá ainda em meados do ano passado, abrir os processos de negociação para a compra da vacina, né? Se isso tivesse sido feito, certamente nós teríamos um número de mortes muito menor do que o nós temos hoje, já passa de 430 mil vidas perdidas. E essas mortes, né, como a gente comentava ontem com o Fausto Augusto Júnior, além de serem perdas que não dá simplesmente para mensurar, né? Uma vida você não mensura, mas tem um impacto também na questão da sobrevivência econômica das famílias, né? Porque a gente tem aí muita gente que foi arrimo de família que acabou falecendo por conta da Covid-19 e também muda a forma da estrutura do mercado de trabalho, Silvestre, porque são pessoas que poderiam repassar a sua experiência para outras, também os mais jovens ali que estavam produzindo e simplesmente, né, pararam, né? Enfim, você tem uma mudança muito grande de perspectiva também, porque os jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje estão entrando no mercado de trabalho deprimido, né? Um mercado de trabalho que simplesmente não consegue oferecer vagas. Então, se altera essa estrutura do mercado de trabalho brasileiro, Silvestre?
Sim, isso tem reflexo no mercado de trabalho brasileiro e nessa questão da desestruturação das famílias, né, Glauco, além da perda, né, dos entes queridos, né, enfim, tem um impacto também considerável do ponto de vista da renda das pessoas, né? Porque essas pessoas perdem renda e, ao mesmo tempo, a gente não teve e continua não tendo por parte do governo políticas, né, que possa, em alguma medida, compensar essa perda de renda, né? Mesmo o auxílio emergencial, que depois de quase 4 meses, né, é um valor, como todos sabemos, que varia de 150 a 375 reais, que mais ou menos na média está em torno de 250. Então isso é um grande problema e tem isso também em relação à questão do mercado de trabalho, né? E que certamente é um dos desafios aí para frente no Brasil, que é a retomada da economia com a melhora no mercado de trabalho, né? E como você tem a política não está mudando de enfrentamento da pandemia, certamente a retomada da economia vai ser retardada, ao contrário de que aconteceu em outros países. Tá certo, Silvestre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, um bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.